E aí, galera, boa noite. Para mim é um privilégio estar aqui essa noite com vocês. Antes de eu ler o texto que a gente vai estudar essa noite, obrigado, irmão. Eu queria falar brevemente sobre um filme que eu vi essa semana. Enquanto eu preparava esse sermão, eu me dei um pequeno tempo de 2 horas para assistir esse filme. E é um filme antigo, eu assisti ele pela primeira vez, eu acho que há uns 10 anos atrás, mas é um filme que muito me emociona. O nome dele é A Vida é Bela. É um filme sobre a guerra, um filme italiano. E eu acho que ele cabe muito bem essa noite. Particularmente, eu vejo esse filme com 2 construções diferentes. No primeiro ato da narrativa, durante 1 hora de filme, a gente ri com as graças do protagonista. Ele é um comediante italiano que chega em uma cidade, se apaixona por uma mulher e faz de tudo com suas piadas, com suas gracinhas para conquistá-la. Ele se casa com ela e começa a construir uma família. E por 5 anos, no deleite da sua casa, lidando com o seu filho pequeno, o filme é belíssimo. De fato, a vida é bela. Mas em determinado momento daquele filme, no segundo ato da narrativa, a gente começa a estranhar. Primeiro, o título do filme, que é extremamente atraente para nós, e também toda a história que estava sendo construída até então. Porque chega a Segunda Guerra, e aquela é uma família judia. Então, o pai e o filho são tomados dos braços daquela mãe, são levados para um campo de concentração. Aquela mãe se separa do seu filho e do seu amado. E nós começamos a lidar com cenas bárbaras, tristes. Sofrimento e dor entram no lugar de alegria, comédia, risadas. E aí, o que eu acho interessante nesse filme é a forma como o protagonista, como aquele pai, lida com toda a situação. Porque, para não permitir que o seu filho sofra, ele inventa um jogo. Diz ao seu filho que aquilo tudo é apenas um jogo. E que no final haverá um prêmio. Eles conseguirão conquistar um tanque de guerra. E cada situação, que ao nosso olhar é terrível, ao olhar daquele garoto, é fantástica. E ele tem um único objetivo: com seu pai, vencer aquele jogo. Mas por que eu faço alusão a esse filme? Porque essa noite a gente vai tratar de um assunto extremamente delicado. E eu peço de fato graça ao Senhor, porque ao falar de sofrimento, e é sobre isso que nós falaremos, um assunto, sabe, que nos incomoda tanto, que não nos agrada em nenhum sentido. A gente olha para pregações como de Piper, de Nicodemos, e é um trabalho muito difícil expor as Escrituras quando se trata desse assunto. Vendo esses homens de Deus fazendo isso, né, meus irmãos? Mas vamos tentar. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 4. A partir do verso 12, é a última porção do capítulo 4 de Pedro. O texto sagrado diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador?
Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Pai, pela graça de ouvir o Teu Evangelho mais uma noite. Obrigado, Deus, também pela graça de podermos nos reunir como igreja aqui no bairro dos Estados, louvando ao Senhor, orando ao Senhor, dedicando tempo à comunhão uns com os outros para a glória do Senhor e expondo a Tua Escritura fielmente. Coloque estas palavras nos nossos corações e nos ajude a praticá-la, Deus. O sofrimento, por vezes, parece algo distante, para outros parece algo muito presente. Em todos os casos, Deus, nos ensina essa noite, nos ajuda a passar pelos sofrimentos, crendo que o Senhor nos sustenta e dando glória ao Senhor por isso. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, se eu pudesse dar um título à mensagem de hoje, eu chamaria de Igreja Resiliente, ou Resiliência Cristã. Acontece que, durante a semana, olhando meu Facebook, e na verdade há algum tempo percebendo isso, essa palavra se destaca por muitas vezes. Os jovens tatuam isso em seu corpo, resiliência, por vezes até em inglês. Mas alguns nem sabem o significado disso. Aqueles que não tatuam colocam estampado na rede social, ou no status do WhatsApp, ou em seus Twitter. Eu nem sei como funciona o Twitter, mas eu sei que acontece demais. E aí, vendo isso, e procurando o significado dessa palavra, eu encontrei o seguinte no Google. É um dicionário fantástico. Característica mecânica que define a resistência dos choques de materiais. Particularidade apresentada por certos corpos quando estes voltam à sua forma original depois de terem sofrido deformação elástica. Mas quando se trata da psicologia ou do emocional do homem, a definição é a seguinte: habilidade de resistir a intempéries, às alterações ou aos infortúnios da vida. Resistir. Eu acho que essa é a palavra que nós trataremos com mais importância na noite de hoje. Sabemos que o sofrimento, ele é real em nossas vidas. Ele pode até ser circunstancial, por vezes sofremos, por vezes não. Mas em algum momento estaremos enfrentando o sofrimento. Se não nós, pessoas perto de nós. Se não pessoas perto de nós, é só sentarmos no nosso sofá, ligarmos o jornal e veremos o sofrimento presente no mundo. Crianças morrendo de fome, a igreja sendo perseguida, mulheres sendo estupradas o tempo todo. O sofrimento não é algo apenas do passado ou que esperamos para o futuro, mas é algo presente em nossas vidas. Ele é atual. E Pedro, depois de falar-nos sobre santidade, depois de falarmos sobre a posição que a igreja deve ter na sociedade, de falarmos sobre diversas atitudes cristãs, ele agora nos fala da resposta que devemos, como igreja, dar em circunstâncias de dor, em situações de dor. Ele mesmo, no capítulo 5, fala sobre o propósito de sua carta. Ele diz: eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. E depois dessas recomendações anteriores, Pedro se atém ao problema do sofrimento. A verdade desse texto, dessa porção da carta, é que nós devemos resistir em meio ao sofrimento. Na linguagem jovem, devemos ser resilientes em meio ao sofrimento. Mas como? Como devemos resistir ao sofrimento? Como resistir à dor, que por vezes parece ser maior do que nós? O texto nos dá 3 respostas.
A primeira, que se encontra no verso 12 e 13, é que devemos resistir com alegria. Leamos essa parte. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Alguns versos atrás, especificamente no verso 14 do capítulo 3, Pedro trata de possíveis sofrimentos futuros. Mas agora, Pedro fala sobre sofrimentos que já estão acontecendo com seus leitores. Um sofrimento atual, como eu disse. E ele começa a sua exortação com uma instrução, dizendo o seguinte: não se surpreendam, não se admirem. João, ele utiliza uma expressão muito parecida em 1 João capítulo 3, verso 13, quando ele diz aos seus leitores: não admirem quando o mundo perseguirem vocês. E Pedro vai trabalhar essa expressão, se admirar, porque aparentemente nós não somos como os evangélicos da prosperidade. Aparentemente, nós não atribuímos todo o sofrimento ao pecado e nem acreditamos que, se fizermos isto ou aquilo, não iremos sofrer. Porém, por vezes agimos assim. E isso pode ser fatal para a igreja. Recentemente, passando perto de Valentina, eu vi um muro de uma igreja onde estava escrito: pare de sofrer. É atraente demais para nós. Ninguém aqui diria que o seu maior desejo é sofrer. Então nós não queremos o sofrimento. Nós não gostamos dele. Esses leitores provavelmente também não. Eles deviam se questionar: Pedro, nós somos a igreja do Senhor. Somos a família do Rei. Estamos corretos em nossas obras, nós oramos, nós nos reunimos semanalmente, nós louvamos ao Senhor, nós lemos as Escrituras. Por que sofremos? E Pedro responde: não se admirem com isso, não se surpreendam com isso. Paulo e os apóstolos sofreram. O próprio Pedro aqui não fala da boca para fora, porque segundo a tradição, ele morreu crucificado de cabeça para baixo em nome de Cristo. Então ele sabe: vocês sofrerão, e não se surpreendam com isso. Mas é interessante que a gente não acompanha a velocidade com que a dor se propaga. E não devemos nos surpreender quando ela invade as nossas casas, invade a nossa igreja. Talvez agora, nesse exato momento, uma igreja no Oriente esteja sofrendo perseguição. Talvez eles, nesse exato momento, estejam se questionando o que esses leitores possivelmente estavam se questionando. Por quê? A mensagem de Pedro é: não se admirem com isso. Não fiquem admirados, meus irmãos, se na noite de amanhã começar uma extrema perseguição contra a igreja nesse país. Foi assim durante toda a história da igreja, ainda é assim. Só que o que parece mais paradoxal aqui no texto de 1 Pedro, não é que Pedro instrui os seus leitores a não se admirar. Afinal, o sofrimento é real, eles estavam experimentando disso. Mas ele diz mais. Ele diz que devemos nos alegrar. Devemos aguardar o sofrimento e aguardar com alegria. Mas como fazemos isso? Parece a alegria ser o oposto do sofrimento. Parece a alegria ser o oposto da dor. Mas Pedro diz aqui algo que é fantástico.
O sofrimento e a alegria, na verdade, para o cristão, andam juntos. E mais do que isso, quanto mais progressivo é o sofrimento, também da mesma forma é a alegria do cristão. Pedro diz: alegrem-se à medida que... E no fim desta primeira porção, ele nos leva a um momento em que essa alegria chegará ao seu ápice. A expressão muda. Talvez não aos nossos olhos, mas se olharmos bem, a alegria se transforma em grande alegria quando a glória de Cristo for revelada. O nosso sofrimento é progressivo, mas a nossa alegria também. O nosso sofrimento terá um fim, a nossa alegria terá o seu ápice em Cristo. É por isso que devemos nos alegrar. Como igreja que sofre, como cristãos que sofrem, sabemos, primeiro, do sofrimento de Cristo e depois do fim do nosso sofrimento em Cristo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Mas aqui eu gostaria de fazer uma pequena diferenciação, muito oportuna. Pedro aqui não está ensinando sobre abstração em relação ao sofrimento. O budismo ensina isso, como se devêssemos nos desligar da nossa sensibilidade, como se devêssemos simplesmente nos abstrair do sofrimento. E ele também não ensina o que o fatalismo ensina, onde devemos simplesmente manter uma postura honrosa, como guerreiros que aguardam o sofrimento e veem no sofrimento um fim em si mesmo. Veem na morte honra, como os heróis antigos faziam. Não. Ao contrário do que os budistas ensinam, Pedro não busca diminuir de forma alguma a sensibilidade. Ele entende, ele se compadece de nós. Ele sabe o que é sofrer. Assim como todos os outros apóstolos, ele mesmo passou por grande sofrimento. Ele não ensina isso, ele não tenta ignorá-lo. Mas ele traz para nós a verdade de que, enquanto sofremos, nós amadurecemos. Há ensinamento no sofrimento. Não que devemos nos tornar seres transcendentes e encontrar redenção nessa transcendência, essa abstração. E nem que devemos simplesmente nos manter firmes, aguardando toda dor, sofrimento, sem esboçar nenhuma reação. Não. Porque ao contrário do que ensinam os fatalistas, não há vanglória humana no sofrimento. Nós não devemos tentar nos silenciar. Só há glória no sofrimento de Cristo. Como disse o filósofo cristão Nicholas Wolterstorff, citando: será que suportar chorando não requer tanta força quanto nunca chorar? Por que devemos sempre esconder nosso sofrimento? Fui agraciado com a força para suportar, porém eu fui agredido, ferido, gravemente ferido. E feridas são desagradáveis, causam repulsa. Mas será mesmo que elas devem ser escondidas? Venha ver o mundo através das lágrimas. Talvez você veja coisas que jamais veria com os olhos secos. Esse é o convite que Pedro nos faz. Como podemos aplicar essa primeira parte? Primeiro, esperem o sofrimento. Se ele não está presente na sua vida hoje, ele virá. Pedro nos garante, os apóstolos nos garantem, para aquele que é um servo fiel do Senhor, virá grande sofrimento. Para a igreja do Senhor virá grande sofrimento. Não devemos nos surpreender com isso, meus irmãos. Não devemos ficar admirados com isso. Senhor, o que está acontecendo com esse mundo? Meu pai hoje disse a mim, por conta das crises políticas que enfrentamos: Ian, eu não sei onde esse mundo vai parar. Cada dia eu me surpreendo mais. Eu falei: pai, eu não me surpreendo mais. Não devemos nos surpreender.
A segunda aplicação é: rompa com o seu pecado imediatamente. Permaneça santo. Permaneça fiel ao Senhor. Porque esse sofrimento virá e devemos respondê-lo com alegria, mas uma alegria santa. Não devemos buscar alívio no pecado. Não devemos simplesmente buscar alívio na alegria em si, mas alegria em Cristo. A alegria é o meio pelo qual nos achegamos ao Senhor. Então rompa com o pecado. Se arrependa. Busque estar satisfeito em Cristo. Essa posição que a igreja toma de buscar satisfação em Cristo, ela é gloriosa. E Deus nos deu meios para fazermos isso. Leitura da palavra, oração, louvor, comunhão da igreja. Como é importante essa reunião, meus irmãos. Sofrimentos que por vezes parecem grandes demais para um só, para a igreja do Senhor talvez seja menos doloroso. Talvez como igreja possamos resistir mais do que como cristãos individuais ou individualistas. Quando estava fazendo essa mensagem, pensei que o título poderia ser Resiliência Cristã. Mas Pedro não está falando a um crente, ele está falando à igreja do Senhor. E como a igreja deve responder a isso, todos nós. E é por isso que eu também digo o que Pedro diria aos seus leitores, eu creio, através dessa mensagem. Podem chorar, meus irmãos. Não tenham vergonha de chorar. Quando a dor bate à porta, quando você não segura mais as lágrimas, não tente escondê-las. Procure um ombro amigo, procure um irmão na fé, desabafe, chore com ele, ore com ele. Tiago nos ensina coisa semelhante no final da sua carta, que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, orar uns pelos outros. Então, façam isso como igreja. Por vezes parece difícil. O mundo hoje em dia nos ensina a permanecermos com um sorriso estampado. Às vezes, nos momentos de dificuldade, o que resolve é uma festa, é um namorado, uma namorada, é uma bebida ou algo do tipo, mas o choro talvez seja um bom meio para você desabafar, para você deixar esse sofrimento sair de dentro de você. E faça isso com um irmão ao lado. Que Deus nos ajude nisso. A segunda resposta que Pedro nos dá se encontra do verso 14 ao 16. E ele nos diz que devemos resistir com louvor. Vamos ler. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Vamos observar algumas questões cruciais nessa parte, nesse ponto. Primeiro, nem todo sofrimento ele glorifica a Deus. E nem todo sofrimento é propício ao cristão. Pedro está afirmando isso aqui. Há um tipo de sofrimento que é reservado ao cristão. E há um tipo de sofrimento que o cristão deve rejeitar, se afastar.
Pedro diz: se vocês sofrem, não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como encherido, como quem se intromete em negócios alheios. Vocês não devem sofrer assim. Não devem sofrer como sofrem os outros por conta do pecado. Falando sobre isso, Hernandes Dias Lopes diz o seguinte em seu comentário: existem sofrimentos provocados pelo próprio homem, como o apóstolo alerta. O cristão não deve ser um provocador de problemas. Ele respeita o outro, respeita a vida alheia, os bens alheios, a honra alheia e a privacidade alheia. Na verdade, a pergunta que o cristão deve fazer quando se trata do sofrimento é: por que eu estou sofrendo? Eu estou envergonhando ou glorificando a Deus com o meu sofrimento? O meu propósito no meio do sofrimento, será que é resgatar os perdidos? Será que é honrar a Deus? Então, estejamos alerta quanto ao tipo de sofrimento que passamos. A segunda observação, importantíssima também, é o termo que Pedro utiliza para definir os seus leitores, para nos definir. Um termo que passa batido por nós hoje em dia, mas não era tão comum assim antigamente, a palavra cristão. No Novo Testamento ela é utilizada apenas 3 vezes. Os teólogos e historiadores, eles dizem que essa palavra era usada em forma de zombaria aos seguidores de Cristo. Significa literalmente pequeno Cristo. E talvez Pedro, nessa passagem decorrente disso, esteja trazendo algo que era de vergonha para os cristãos, como algo que passaria a ser de orgulho para os cristãos. Ele diz: não se envergonhe se sofre como cristão. Não se envergonhe. Por vezes, nós, hoje, em meio à maior religião do mundo, que é o catolicismo, que é uma religião cristã, ainda nos envergonhamos desse nome. Não por sermos chamados de cristãos, mas por vivermos como cristãos. Você já foi zombado por alguém por conta do seu estilo de vida cristã? Talvez no colégio, talvez na universidade. Termos pejorativos como pastorzinho, crentão. Isso não é algo que ficou para trás, meus irmãos, é algo atual. E às vezes a nossa resposta não é a correta. Às vezes nós ainda nos envergonhamos desse nome. Mas aqui se encontra o argumento central de Pedro. E deveríamos prestar muita atenção nisso. Se sofrem como cristãos. A diferença do sofrimento cristão é o que Pedro está nos ensinando aqui. Portanto, para sofrermos como cristãos, devemos viver como cristãos. Devemos responder a todas as circunstâncias em nossas vidas como cristãos, inclusive as zombarias. Não devemos nos envergonhar. Que privilégio absurdo Pedro encontrou nessa zombaria, pequenos cristos. Imaginem vocês passando pelas mesmas perseguições que os apóstolos naquela época. E aqueles que perseguiam vocês, aqueles que zombavam de vocês, na verdade, deram a vocês um nome ao qual devemos nos apegar. Um nome que expressa a nossa identidade
Que maravilhoso. Pedro está trazendo essa realidade aqui. Que fantástico, vocês são cristãos, não se envergonhem. Eles zombam disso, mas é maravilhoso. Que zombaria mais maravilhosa. Cristãos, pequenos cristos. E ele diz: felizes são vocês por isso. Essa palavra felizes, ela é utilizada nas bem-aventuranças do capítulo 5. É a palavra makairos do grego. O mesmo que Cristo nos afirmava ali em seu sermão, sobre bem-aventurados aqueles que forem perseguidos em meu nome, sofrerem em meu nome. Aqui Pedro está utilizando também. Somos felizes porque somos cristãos. E a terceira observação que faço aqui nesse ponto é a resposta que Pedro nos sugere, ou melhor, nos instrui a ter em circunstâncias de sofrimento: o louvor. Glorificar a Deus é a nossa resposta em meio ao sofrimento. Como diz o apóstolo Paulo: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Paulo viveu isso. Ele mesmo, quando escreveu sua carta aos Filipenses, estava preso. E, meus irmãos, é uma das minhas cartas favoritas, porque expressa grande alegria. No capítulo 4, verso 4, ele diz: alegrem-se. Repito, alegrem-se. E ele mesmo estava sofrendo ali. Então essa é a nossa resposta: louvá-lo. Os apóstolos, em determinado momento presos, louvavam a Deus, cantavam cânticos a Ele. E Pedro não só diz que devemos louvar a Deus, mas ele nos dá um motivo para fazermos isso. A verdade, e Pedro provou disso, é que não há alívio genuíno para o sofrimento que não esteja no próprio Cristo. Não existe. Citando a poesia Jesus das Cicatrizes, de Eduardo Chilito: os outros deuses eram fortes e tu eras fraco. Eles cavalgaram até o trono, mas tu cambaleaste. Contudo, somente as feridas de Deus podem falar as nossas feridas. E além de ti, não há outro Deus que as tenha. Cristo revelou na cruz o ápice do sofrimento. E ao mesmo tempo, nos deu alívio. Onde mais, meus irmãos, eu pergunto a vocês, encontraremos alívio para o sofrimento, se não em Cristo? Alguém tem uma resposta que não Jesus para aliviar o nosso sofrimento? Aplicando esse texto, eu digo a vocês: se autoexaminem. Vejam se vocês sofrem, esse sofrimento é de fato o sofrimento que glorifica a Deus. Se sofrem pelos pecados que por vezes geram dor, se arrependam. Tiago diz isso: se houver cometido pecado, Deus o perdoará. Se arrependam e façam essa autoexaminação diariamente, em oração. Também não se envergonhem do Evangelho. Como Paulo diz, citando mais uma vez: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se vocês têm práticas cristãs, se vivem como cristãos, zombarão de vocês. Isso é certo. Talvez
mais do que imaginem. Jamais se envergonhem disso. Se alegrem nisso. Não se omitam, não omitam o evangelho que vocês creem. Não façam isso. E por último, louve a Deus com canções, com orações, com a sua vida. Louve pelo sofrimento, louve pela alegria, pelas dores e pelos alívios que vêm após, pelas feridas e pelas cicatrizes já fechadas. Cante pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. A terceira resposta é que devemos resistir com confiança. Vamos olhar do verso 17 ao 19. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. O julgamento de Deus, sua justiça e punição por conta dos nossos pecados. Essa parece ser a base do argumento de Pedro. O comentarista Scott McKnight diz o seguinte: o que Pedro está dizendo aqui está relacionado tanto à perseguição quanto ao julgamento final, tanto ao sofrimento quanto ao juízo de Deus, embora os dois estejam intimamente relacionados. Fato é que para os eleitos de Deus já é muito duro, e para os descrentes é ainda pior. Deus parece para os eleitos separar o sofrimento como ferramenta de santificação, de pureza da igreja. E para os descrentes ele reserva sua justiça, juízo, condenação eterna para os que não se arrependem e creem em Cristo. Pedro aqui está trazendo as duas compreensões. O que a gente percebe é que Pedro não é um pregador da prosperidade. De fato, ele não tem medo de falar sobre sofrimento e muito menos sobre condenação. Qual foi a última vez que ouvimos sobre inferno? É uma verdade que a igreja, por vezes, não expõe tanto assim. Mas Cristo expôs. Pedro está expondo essa verdade. E não só sobre a verdade do sofrimento futuro, mas a verdade do sofrimento presente. E ele não promete alívio aqui. Ele não diz como aquela igreja que passei por perto: pare de sofrer. Pelo contrário, aceite o sofrimento. É duro para os crentes, mas é pior para os descrentes. Essa semana eu via um bate-papo, um café filosófico com Marcelo Tais e Mário Sérgio Cortella. Para os que não conhecem Mário Sérgio Cortella, ele é um filósofo, um professor. E ali eles estavam discutindo sobre a realidade das redes sociais. Como as informações são trocadas de forma veloz hoje em dia. E aí Cortella fez uma crítica rápida aos emojis. Ele disse que isso causava ira nele, que ele odiava. E Marcelo Tais, surpreendido com aquilo, falou o seguinte: por quê? Como assim? É uma facilidade tão grande que temos naquilo. E ele deu um exemplo. Por exemplo, minha mulher me manda uma mensagem: você vem jantar? E eu respondo não. Parece uma resposta muito dura. Mas se eu mando uma florzinha, se eu mando um unicórnio, uma auréola, a mensagem vai ficar mais amena, não vai parecer tão dura. E Cortella critica isso. Ele diz que de fato isso é real. Amenizamos muitas vezes o que dizemos e o que fazemos com florzinhas, com unicórnios, com heresias. Pedro não faz isso.
Pedro não utiliza dessa ferramenta tão perigosa para mascarar a sua mensagem. E ele volta e utiliza do antigo texto de Provérbios para reiterar seu argumento. Se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Isso sim deveria nos causar espanto e nos fazer levantar de nossas cadeiras e pregar o Evangelho e viver o Evangelho. O julgamento de Deus é severo e ele alcança a todos. Ele alcança a igreja do Senhor. Ninguém está a salvo. Ninguém que congrega na igreja presbiteriana do bairro dos Estados. Ninguém que participa de um pequeno grupo. Ninguém que entende de teologia reformada e a conhece por inteiro escapa do julgamento do Senhor. É difícil mesmo ao justo ser salvo. E ninguém escapa porque se essa salvação que é difícil ao justo é real, ela não se encontra em meios humanos. Ela se encontra em Cristo. E sabemos que Cristo recebeu a justiça de Deus na cruz. Por isso, nós que somos salvos, não bebemos desse cálice que Jesus tomou sozinho. Mas não devemos, por isso, ignorar o julgamento de Deus. Há irmãos nossos, familiares nossos, que talvez estarão debaixo dessa condenação. E isso deveria nos fazer agir, meus irmãos. Saber que eles não creem deveria nos incentivar a pregar o Evangelho dia após dia. Nesse sentido, então, se você é de fato um salvo, entenda que também não escapará do sofrimento. Porque Pedro diz que o sofrimento aqui funciona como ferramenta de Deus para a santificação e purificação da igreja, como eu disse. O julgamento começa pela casa de Deus, começa e não começará. É presente. Tanto que o texto de Provérbios, ele trata do que o justo sofre nessa terra. Então, se sofremos e perseveramos, somos os eleitos do Senhor. E à medida que sofremos, à medida que a igreja sofre, reconhecemos quem são os verdadeiros salvos. O julgamento do Senhor sobre a igreja, sobre os da casa, findará quando Ele de fato purificá-la por inteiro e não houver mais nenhum entre nós que seja um falso cristão. Habitará apenas a igreja de Cristo, aqueles que creem nele, aqueles que são fiéis a Ele. Então, portanto, meus irmãos, sejamos estes. Deus nos chama para que sejamos estes, para que creiamos no sacrifício de Cristo e sejamos a igreja real do Senhor. Portanto, é um teste que internamente provoca mudança de coração, externamente, boas obras. Mais uma vez, citando Scott McKnight, o comentarista, ele diz o seguinte: os sofrimentos e a vergonha que passamos por Jesus é uma prova que nos prepara para o julgamento final diante de Deus, nos deixa adequados para estarmos diante da presença dele. E Pedro nos chama a confiar
nessas verdades. Através de Cristo, Deus nos justifica e pela imagem de Cristo Ele nos santifica. E um dia a gente vai se admirar, não com sofrimento. É uma promessa bíblica. Nos admiraremos não com a dor que por vezes vem sobre nós. Nos admiraremos não com a maldade humana, com o mal que nos assola. Nos admiraremos com a visão real que João teve. E escreveu no livro de Apocalipse: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Aleluia, meus irmãos. Aplicando esse texto, eu digo o seguinte: se preparem, estejam prontos, leiam e pratiquem a palavra, levem em consideração as palavras de Jesus. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, não vamos querer viver como esses dos dias de Noé. Por vezes a igreja só se preocupa com o que comer, com o que beber, com o que vestir, exatamente aquilo que Cristo nos disse para não nos preocuparmos, e esquecemos o reino de Deus e a sua justiça. Por vezes nos preocupamos com o nosso casamento, a família que construiremos. Nos preocupamos com a nossa carreira, com os nossos bens, e eu digo isso, meus irmãos, pregando a mim mesmo essa noite. Esqueçam isso. Não estou dizendo aqui para não desfrutarem da vida presente. Pedro não diz isso. Pelo contrário, alegrem-se na vida presente. Alegrem-se tendo em vista a vida futura, mas já alegrem-se hoje, mesmo em meio ao sofrimento. Desfrutem, mas não desfrutem se apegando totalmente ao que há aqui. Não desfrutem simplesmente comendo, bebendo, dando-se em casamento, casando-se. Não. Desfrutem sabendo que haverá um momento em que nem a maior alegria e, portanto, nem o maior sofrimento poderá ser minimamente comparado ao que desfrutaremos. A glória de Deus na eternidade, o céu. Então confiem em Deus, porque Cristo pagou pelos nossos pecados, e por isso desfrutaremos de tudo isso. Se examinem quanto à salvação de vocês. Eu me lembro uma vez que eu questionei a um amigo, muitos anos atrás, nos primeiros momentos da minha caminhada cristã, eu disse assim: meu irmão, será que eu sou salvo? Ele disse: está repreendido. Isso é Satanás falando. Mas na verdade, o que a Bíblia nos instrui, nos sugere é que de fato a gente se questione. Não se questione pelos nossos próprios meios e dando a nós, a nossa fé em si, algum poder para nos salvar. Mas questionem se o coração de vocês está mesmo em Cristo e no que Ele fez, para que o sacrifício de Cristo, de fato, seja no seu coração um instrumento da salvação de vocês. E por fim, pratiquem o bem. É o que Pedro nos diz. Externem com boas obras o que vocês dizem viver. Pratiquem o bem. Sofram por isso, mas permaneçam praticando.
Como diz John Piper, para finalizar essa mensagem, não desperdicem o sofrimento. As lágrimas que descem pelo nosso rosto hoje, elas terão fim. Mas como cristãos, devemos entender a oportunidade que encontramos no sofrimento. É uma oportunidade para a alegria, como Pedro diz. É uma oportunidade para o louvor e para glorificarmos a Deus, como Pedro diz. E é uma oportunidade para exercitarmos a nossa fé e confiança no Senhor, como Pedro diz. O sofrimento não é anormal, não é estranho, mas na verdade é o caminho da glória. É a forma como nós somos chamados bem-aventurados. É através dele que nós glorificamos a Deus. Hernandes Dias Lopes, falando sobre isso, diz o seguinte: a alma não teria arco-íris se os olhos não tivessem lágrimas. A Vida é Bela é um filme marcante. Foi um dos mais estrondosos sucessos do cinema italiano. E comoveu e divertiu o público numa cena que jamais poderia fazê-lo. Uma história dramática, contada como uma fábula sobre o Holocausto. Meus irmãos, é belo um pai que por amor ao seu filho tenta livrá-lo de todo sofrimento, envolvendo-o em brincadeiras e jogos que o fazem esquecer a dor. De fato, também é belo um pai que permanece firme, sorrindo e piscando para o seu filho, mesmo quando ele é torturado e ele é perseguido e ameaçado de morte por soldados. É belo. Mas essa noite, eu quero pintar aqui para vocês um quadro ainda mais belo. Pensem no Calvário, na tensão que envolvia aquela sexta-feira. Muitos anos atrás, um homem era açoitado, era zombado, sofria dor, abandono e, por fim, pregado no madeiro. Pensem nisso, nesse momento. Se necessário, fechem os seus olhos agora. Mas pensem no paradoxo do sofrimento que encontramos na cruz, que vemos em Cristo. Eu vou ler para vocês o que um pastor escocês do século XIX disse. E, meus irmãos, levem à mente o coração de vocês a essas palavras. Levem à mente o coração de vocês àquela sexta-feira. Levem à mente o coração de vocês há 2000 anos atrás, onde Cristo morria. Ele diz o seguinte: ele ficou sem nenhum dos consolos de Deus, nenhum sentimento de que Deus o amava, nenhum sentimento de que Deus se compadecia dele, nenhum sentimento de que Deus o sustentava. Antes, Deus era o seu sol, e agora o sol se transformou em escuridão. Ele ficou sem Deus. Era como se ele não tivesse Deus. Tudo que Deus havia sido antes para ele lhe foi tirado. Ele estava privado do seu próprio Pai. Esse foi o inferno que Cristo sofreu. Um mar de sofrimento inimaginável. Ele foi esquecido no lugar dos pecadores. Olhando para a cruz, meus irmãos, aqui vemos o que é mais belo e ao mesmo tempo o que é mais doloroso. Um pai que por amor a nós não livra o seu filho do sofrimento, mas o entrega à dor da cruz. Que não nos livra do sofrimento ou nos
poupa da dor, mas nos ensina e nos aperfeiçoa através dela. É mais belo ainda do que aquele pai que protege seu filho e sorri para ele, um pai que aparentemente se ausenta e vira o seu rosto para o pecado que está em cima de seu filho e não o poupa, mesmo quando ele grita: Deus meu, por que me abandonaste? Na verdade, existe uma resposta para esse brado de Jesus: por mim. Por mim. Deus responde a Jesus: pelo meu pecado, que eu não poderia pagar, pelo seu pecado, pelo pecado de vocês, por mim, por nós, Deus o abandonou naquele momento. Cristo é a resposta para o nosso sofrimento. O sofrimento do Deus soberano na cruz do Calvário é a resposta para o nosso sofrimento. Jesus, Ele pagou pelos nossos pecados. Vamos abaixar nossas cabeças agora. Pai, obrigado, Deus. Se fôssemos, Deus, agradecer por tudo e todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, passaríamos dias intermináveis aqui. Mas não queremos, Deus, não nesse momento te agradecer por todas essas bênçãos materiais, emocionais. Queremos te agradecer única e exclusivamente agora por Cristo. Ó Deus, nós queremos por vezes que o nosso sofrimento seja aliviado, mas quantas vezes esquecemos do sofrimento de Cristo na cruz por nós? Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque não somos satisfeitos nele. Nos perdoa, Deus, porque dia após dia nós ignoramos a cruz. Ó Deus, nos perdoa, Pai. Mas leva o nosso coração agora ao Monte Caveira. Leva o nosso coração agora àquele momento tão doloroso, ao ápice da história humana. Ó Deus, e nos faz ajoelhar diante dos pés de Jesus. Glória ao Senhor por Cristo. Glória ao Senhor pela cruz do Calvário, onde nós encontramos redenção, pela graça do Senhor que foi derramada em nós através de Jesus. Nós nos entregamos, Deus. Obrigado. Louvamos o Teu nome essa noite por isso. Em nome de Jesus. Amém.